Continuando então o nosso panorama, estamos aqui em Deuteronômio. Eu ainda não terminei esse resumo aqui, mas não terminei a formatação dele, mas já terminei de escrever. Semana passada nós falei de Deuteronômio, mas misturei algumas coisas, né? Falando um pouco sobre o tema que era a semana passada, sobre pecado também e tudo. Mas hoje eu gostaria que nós fizéssemos o panorama em si, dessemos uma corrida. Hoje temos um visitante voador. Vamos ver onde ela vai parar hoje, né? E aí, nós vamos correr então os capítulos. Não tem tanto para ficar discutindo detalhes dos capítulos, mas depois de nós vermos os capítulos todos, o conteúdo, né, uma visão do conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização do livro. Pode ser que não dê tempo de falar da organização do livro hoje, mas a gente vai passando por eles, né? Já falei de algumas questões sobre a autoria do livro e tantas outras coisas, discussões sobre ele. Mas vamos então ver esses resumos aqui, que vai dar para entender do que se trata ou o que fala. Parece um pouco embaçado aqui, acho que não tem jeito. Colocar um pouco maior. A gente vai correndo mais. Acontece o seguinte, então, um resumo do que o livro fala. Vejo aqui, né, o capítulo 1 vai dar a introdução do livro, aqui vai sempre descrever, foi daqui Moisés, do outro lado do Jordão, isso, aquilo, tudo, o discurso explicando onde está Moisés, o que está acontecendo e por quê. Daí eles começam a falar, e aí Moisés vai falando, descrevendo o que aconteceu no começo, né? Vocês lembram, nomeei os auxiliares, quando saímos do Horebe, chegamos a Cades Barneia, aí aconteceu aquele caso dos 12 espias, o relatório negativo, e aí Deus castigou a gente por causa da nossa incredulidade, depois nós fomos derrotados em Horma, porque o povo quis voltar atrás, mas Deus já tinha falado que era para voltar para o deserto, e aí acabou sendo destruído. Então, Moisés está recontando o que aconteceu, que nós vimos, né, em Números. Capítulo 2, Moisés vai falar lá 38 anos, que a gente ficou dando volta lá no deserto para morrer aquela geração, né? E aí, dos 16 ao 25, começa a caminhada em direção às campinas de Moabe. E depois a vitória sobre Seom. Então está descrevendo o que aconteceu com eles. Capítulo 2 também. Capítulo 3, versículos 1 a 11. Israel derrota Og. 12 a 22. As 3 tribos que pedem para ficar desse lado do Jordão, né? Lembra? Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés chegam para Moisés e falam assim: Moisés, a gente cuida de gado, essa terra é boa para gado, vamos fazer o seguinte, deixa a gente ficar aqui, a gente não quer entrar na terra de Canaã lá, porque essa terra aqui é boa, a gente já conseguiu território, a gente já teve essas guerras e acabou ficando aqui nessa região, a gente quer ficar aqui. O Moisés aceita a proposta deles, desde que eles primeiro entrem na terra de Canaã com todo mundo, tomem a terra, depois que vocês tomarem a terra, vocês voltam. Deixa aqui o gado, deixa a família e vocês vão guerrear com a gente. Eles aceitam a proposta e é o que vai acontecer quando começar o próximo livro e a próxima etapa de Israel lá com Josué. Então, Moisés permite para eles, tá bom, vocês podem ficar aqui desse lado do Jordão, mas quando seus irmãos entrarem lá na terra de Canaã, vocês vão entrar com eles e guerrear com eles. Então é aqui que está falando, que também já aconteceu lá em Números, né? Ele está relembrando essa discussão. E 23 a 29 do capítulo 3, Deus fala para Moisés: você não vai entrar, e até Deus fala assim, basta desse assunto. Tipo, Deus fala, para de insistir nesse assunto, eu já falei que você não vai entrar, né? Então, esse também é o capítulo 3. Então vocês vejam que Moisés está relembrando o povo. Até a organização do livro, uma das organizações dele, vocês podem até ver aqui, se alguém tem a Bíblia de Estudo Almeida, pode ver aqui na introdução do livro, olha aqui a estrutura dele, esboço, deixa eu até puxar aqui para ficar mais fácil de ver, Esse seria o esboço, né? Primeiro discurso de Moisés, segundo, terceiro discurso. O código deuteronômico, que a gente vai falar depois, ficaria aqui no meio. Quarto discurso,
Últimas disposições, né, já final 31 a 34 são essas últimas disposições, tipo assim, últimas disposições, e essa parte é uma parte menor toda. Esses 3 pontos estão aqui, né, em 2 capítulos. Então, você tem os discursos, e isso é marcado pelo seguinte, esses pontos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, porque começa. Foi isso que Moisés falou quando ele estava lá do outro lado do Jordão, reuniu o povo e falou tudo mais. Então, é a mesma introdução, dedicando o mesmo lugar, e Moisés começa a falar. Então, por isso que tem são esses 4 discursos de Moisés e outras coisas que ele fala, né? Capítulo 4. Aí, a partir do capítulo 4, mas depois vai ter outros pontos mais importantes, depois de ter contado essa história, na verdade, o contar a história, falou assim, ó, diante de tudo isso, vocês precisam obedecer, porque Deus fez isso com vocês, fez aquilo, vocês foram desobedientes, está na hora de obedecer, né? Chamada à obediência, o povo deve se lembrar de tudo que Yahvé tem feito a eles e prestar obediência. 15 a 20, contra a idolatria, eles nunca viram Deus para não criarem uma imagem e adorar. Então você vai ver lá no texto, nesses versículos aqui, Deus falando assim, ó, lá no Horebe, que é Horebe? É o Sinai. Em Êxodo não se chama Sinai, em Êxodo se chama Horebe. Lá no Horebe, Deus não apareceu em forma nenhuma para vocês. Vocês só viram aquele espetáculo de fogo, isso tudo isso Deus fez para que vocês não criassem imagem dele, não prestassem culto a uma imagem. É isso que está falando esse texto, né? 32 e 35, não há Deus como este. É muito bonito você ver essa descrição, até se vocês quiserem dar uma olhada, porque Deus falou assim, ó, onde vocês já ouviram na história um Deus que chama um povo, que liberta um povo, que faz um pacto com ele, que cuida desse povo? Então, não existe Deus como esse, né? Então, uma descrição bonita. Deus falou assim, olha, nunca se ouviu na história um Deus que fizesse isso por um povo, que cuidasse dele, que formasse ele, que perdoasse tudo. Então, capítulo 4, 32 e 35 é um texto bem bonito falando sobre essa característica de Deus, sobre essa peculiaridade de Deus com o povo. E aí, o final do capítulo 4, versículos 44 a 49, uma preparação ao segundo discurso, porque vai dar uma introdução, uma preparação para depois entrar o segundo discurso. Porque entra aqui esse segundo discurso, que são os 10 mandamentos são repetidos, e aí, repetição dos 10 mandamentos, existe uma diferençazinha aí, algumas diferençazinhas, a diferença no sábado, a justificativa, o que é dito sobre, você vai guardar o sábado para lembrar do Senhor, porque, quer ver, em um vai falar que você deve guardar o sábado, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. No outro vai falar, porque você foi escravo no Egito e você agora vai descansar. Então, nas duas descrições, né? Aqui, ó, 5:14, né? Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, tua filha, jumento, animal algum, tal. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Se você vai para Êxodo 20 e vê o paralelo, não está escrito isso, está escrito que, porque em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra e no 7º descansou. Então Moisés está repetindo aqui agora os 10 mandamentos, ele está dando um outro porquê, mas não que um elimina o outro, mas Moisés, na mudança do discurso, falou assim, ó, tem essa relação também, quando vocês eram escravos no Egito, vocês não tinham dia de descanso, agora vocês vão ter dia de descanso. Então, essa peculiaridade da diferença aí de 10 mandamentos lá e 10 mandamentos aqui, Moisés repetindo. Versículos 22 a 33, o povo pede que Moisés seja o mediador entre eles e Deus. Isso daqui já está lá também em Êxodo, e Moisés lembra, vocês pediram que eu fosse mediador entre Deus e vocês. Porque vocês, quando vocês viram aquele espetáculo lá no Sinai, no Horebe, vocês olharam e ficaram abismados, assustados, falaram assim, não vamos subir lá não. Vai lá, Moisés, conversa com Deus e você traz aqui a mensagem que a gente está meio assustado. Então Moisés lembra, vocês aceitaram e concordaram que eu fosse o mediador e pediram até que eu fosse esse mediador, né? Depois de ter feito essa introdução, aí ele começa, e a partir do capítulo 6,
Aí ele começa muito fortemente, muito veementemente, insistindo e falando de várias formas a necessidade de obediência a Deus. E aí domingo passado eu já tinha mostrado que esse capítulo 6, né, você vê que já tem versículos importantes que são citados lá no Novo Testamento. Aqui está a profissão de fé de Israel. O fim da lei é a obediência, né? Então ouve para cumprir os mandamentos do nosso Deus, que você tema, que você guarde os seus estatutos, mandamentos, seu filho, sua filha, para que se prolongue, né, os seus dias. Ouve, pois Israel, atenta em cumprir, para que vá bem, para que você se multiplique, para que você, né, fique lá na terra. Aqui, versículo 4 é a profissão de fé, como eu falei, o único versículo em todo o Antigo Testamento, o único texto que está em letras maiores, não maiúsculas, porque não existe maiúscula ou minúscula em hebraico. Mas no texto hebraico está escrito lá em letras maiores, eles colocaram em letras garrafais, porque essa profissão de fé, todo judeu tem que confessar 2 vezes por dia, né? Ouve, Israel, o que eu achei estranho depois que eu estava anotando, é que no texto original falou, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único, não teria Yahvé 2 vezes. Eu posso até ver depois em outro momento, mas Yahvé é um ou Yahvé é único. Mas essa aqui é a profissão de fé deles, e o versículo 5 todo mundo conhece, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, como o Senhor Jesus disse, esse é o primeiro e grande mandamento, ou seja, ele é um resumo disso daí, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a profissão de fé e o resumo de toda a lei está aqui, por isso a importância desse capítulo 6, tá? E também lá, né, vai estar no teu coração, você vai inculcar na cabeça dos teus filhos, vai falar para eles sentado na tua casa, andando no caminho, ao deitar, ao levantar, vai estar como sinal nas tuas mãos. Então, no frontal dos seus olhos, que lá de novo, lá os filactérios, né? Aquela ideia. Então você vê que o capítulo 6, ele é esse chamado forte, você não vai seguir outros deuses, você vai fazer todas essas coisas, não seja rebelde. Então o capítulo 6 é essa confissão de fé, e falando sobre o primeiro grande mandamento. O capítulo 7, veja, vai continuar no mesmo enfoque. Exortação à fidelidade a Yahvé diante dos povos que estão na terra prometida. Chamada a não se misturar com esses povos, não adotar a sua cultura, as suas religiões. Advertência contra a idolatria. A escolha de Israel é fruto do amor de Deus. Esse é interessante também, e Deus vai repetir isso. Vocês não são nada para eu escolher vocês. Eu não escolhi vocês porque vocês são mais numerosos, eu não escolhi vocês porque vocês são mais fortes. Eu escolhi vocês porque eu amo vocês. Então Deus deixa claro, e Ele vai repetir isso depois, a escolha de vocês não é porque vocês têm nada. É por amor aos patriarcas com quem eu fiz um pacto, e por amor a vocês. É por isso eu escolhi vocês, não é por nada que vocês fizeram. Então, a eleição de Deus no Antigo Testamento é a mesma forma de eleição do Novo Testamento. Deus não muda, tá? Ele não escolhe você por qualquer coisa que você tenha. É por puro amor dele. Então, isso desde o princípio foi dessa forma, né? Capítulo 8. Exortação a sempre se recordar de tudo que Yahvé tem feito por Israel, para não se desviar, né? Para que não se desvie. Está errado ali o texto, a forma como está escrito. Então, e é aqui que vai falar, não se esqueça de tudo que Deus fez, e aí vai entrar outro texto importante, que também está lá na tentação de Jesus, eu toquei no assunto. Jesus cita 2 textos aqui no capítulo 8, 2 textos lá no capítulo 6, e aqui no capítulo 8, né? Você vai se recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nesses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber que estava no seu coração, se guardaria os mandamentos, te deixou ter fome, para você saber o quê? Que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então tá aqui, né? Quantos já viram o vídeo, o estudinho que eu fiz de 7 minutos sobre a tentação de Jesus, que eu falei? Alguém já viu ele? Eu só, permitam-me passar, bom, no fim eu até desisti de passar ele, porque a gente não tem som aqui,
Deixa eu ver se a gente vai direto. Deixa eu ver como é que vai ficar o som. Isso aqui eu fiz faz tempo. Vamos ver como vai ser. O quanto vai dar para ouvir. Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo sobre a tentação de Jesus. No primeiro vídeo nós então apresentamos alguns princípios de como se Eu vou para frente, tá? No caso da narrativa sobre a tentação de Jesus, para que nós possamos entender mais a fundo os estágios em que ele se acessa a esses. Existe também um outro paralelo. Mas aqui estou falando dos paralelos que tem da tentação de Jesus com Adão e Eva. Na primeira aproximação, depois um apelo à autopreservação e então um apelo a poder ou glória. Existe também um outro paralelo que você pode ver entre 3 níveis também, no nível material, físico, emocional, psicológico e no nível espiritual. Você pode ter acesso Mas aqui eu falando, as 2 primeiras tentações que está acontecendo. Que tipo de erro Jesus poderia ter cometido nelas? Afinal, os primeiros. Por quê? Peraí. 2 a 5. Aqui. E a tentação de Jesus, um texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Aqui vai dar para ver. Para os judeus, quando eles leem aqui, fica muito claro que Mateus está fazendo um paralelo entre a tentação de Jesus e o povo de Israel no deserto. Isso fica claro quando a gente vê o texto de Deuteronômio em comparação com Mateus, capítulo 4. Então, Deuteronômio 8, 2 a 5 e Mateus 4, fica claro os paralelos que existem, porque o povo de Israel foi para o deserto, assim como Jesus. O povo passou 40 anos, Jesus 40 dias. Os 2 foram tentados ou provados, os 2 tiveram fome, e a citação do texto, não só de pão viver ao homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. E também há uma alusão em Deuteronômio ao povo de Israel como filho de Deus. Veja no versículo 5 de Deuteronômio 8, que diz: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E como já vimos, Jesus foi declarado Filho de Deus. Então é muito claro esse paralelo entre os dois. Era essa, só vou mostrar aqui, ver se eu acho também. Eu tenho o texto. Tá aqui. O versículo 11 conclui, e você tem então 3 tentações de Então aqui também, só para finalizar, né, são nesses, os 3, eu acho que um pouco mais para frente vai mostrar os textos de Deuteronômio que estão aqui. Eu acho que não tem. Eu não vou achar aqui. Na primeira aproximação, e você tem então. Acho que já está. Porque eu ia mostrar um gráfico que aqui do lado mostra quais são os textos, mas é o texto de Deuteronômio 6 e o texto de os dois textos de Deuteronômio 6 e o texto de Deuteronômio 8, que são os textos da tentação de Jesus. Então, e ali eu falo nesse estudo essa questão de que esses capítulos são extremamente importantes para o povo de Israel, porque são os capítulos que vêm mostrar esse resumo da lei, o amar a Deus sobre todas as coisas, tem a confissão de fé deles, tem esse não só de pão viverá o homem. Então, esses capítulos 6, 7 e 8, esse chamado, essa exortação forte à obediência, né? E até a questão lá, que é o que eu concluo aqui no vídeo, é que como Israel era o filho de Deus, o povo de Israel foi tratado por Deus como um filho. E eles foram para o deserto, eles foram tentados e eles falharam na tentação. Então, apesar de Deus ter adotado eles como filhos, eles falharam como filhos. E por isso que Mateus intencionalmente coloca Jesus na mesma situação, coloca esses textos paralelos e mostra essa situação para mostrar Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, porque ele não só foi declarado, porque o texto anterior é o batismo, em que esse é meu filho amado em quem me comprazo, mas ele anda, ele age como Filho de Deus, porque ele cumpre o que os capítulos 6 e 7 pedem, obediência. O apelo à obediência. E por isso, Jesus, mais importante do que transformar pedra em pão ou fazer qualquer coisa, era mostrar que ele era obediente ao Pai. Que mesmo passando fome, ele não murmurou, que mesmo passando por dificuldades, ele não se rebelou contra Deus, como Israel fez, mas foi obediente ao Pai. E essa é a marca do verdadeiro filho, a obediência.
Então, por isso que ele não só foi declarado filho, mas ele agiu como filho, porque ele obedeceu, diferente do que Israel fez. Ao invés de obedecer, Israel murmurou, Israel reclamou, e aí Israel foi reprovado. Então, tem esses paralelos nesses capítulos. Então, essa exortação é sempre recordar o que Yahvé tem feito por Israel, para que não se desvie, né? Continua. Aqui, ó, de novo, que eu falei que ele já tinha tocado lá, esses versículos 1 a 6 do capítulo 9, é Deus falando, não é por causa da justiça de Israel, né? Só para resumir, versículo 5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura serviço. Então Deus fala claro com o povo, vocês são cabeça dura, não é por vocês que eu estou dando essa terra. Tá? E até o texto seguinte, né, eu estou colocando vocês para tirar os povos que estão lá. E vai ser bem interessante, até lá na frente a gente vai ver o seguinte, Deus, quando vai falar de guerra, Deus trata diferente essas guerras específicas da invasão de Canaã com relação aos outros tipos de guerras. Porque era uma questão específica essa invasão de Canaã, porque a invasão de Canaã, a conquista da terra, é um julgamento de Deus contra os povos que estão ali. Tá? E Deus vai deixar isso claro na história aí. Pois não. Isso. Mas pela maldade dessas nações que o Senhor Deus lança diante de ti. Nesse caso, Deus está fazendo um juízo contra as nações que estão em Canaã, pela maldade deles. E lá em Êxodo, Deus até quando está chamando Moisés, fala assim, porque já chegou o tempo da maldade dos povos daquela terra. Tipo, Deus já lá no Êxodo já tinha feito isso, eu vou tirar vocês aqui do Egito, e eu vou levar vocês para uma terra, e vou fazer vocês tomar a terra de Canaã, porque vocês vão ser meu instrumento de juízo contra aqueles povos. Tá? E é isso que é interessante entender, o seguinte, eu não vou achar o texto agora, tem um profeta que vai falar assim, quem foi que tirou de Cafitor os filisteus? Cafitor era Creta. E realmente a história confirma que os filisteus, eles saíram de Creta e navegaram até ali no Mar Vermelho, navegaram até a costa da Palestina e ali eles se instalaram, muito tempo, né? Até muito tempo antes de Moisés, ou algum tempo antes de Moisés. Eles se instalaram ali. E Deus falou assim, fui eu que tirei lá de Creta os filisteus para vir para a terra de Canaã. Fui eu que tirei tal povo e pus em tal lugar. E talvez Deus dizendo assim, que será? Agora, especulação, tá? Especulação. Isso aqui não é Bíblia, especulação. Será que Deus tinha uma história com os filisteus? Deus tinha uma história com o povo filisteu? Talvez de libertação para eles ou de redenção para eles, ter trazido para a terra de Canaã para trabalhar, só que eles se rebelaram e não quiseram saber e se desviaram totalmente do caminho do Senhor, foram para a idolatria, esqueceram de Deus, e aí agora Deus está usando o povo de Israel para vir e executar juízo sobre eles, assim como muito tempo depois Deus vai fazer a mesma coisa com a Babilônia, trazendo o povo de Israel. Não é exatamente a mesma história, porque Deus nunca deixou a aliança com o povo de Israel, porque ele sempre manteve um remanescente. Diferente desses outros povos que Deus falou assim, eu tentei com eles e já não dá mais com eles. E mais do que isso, provavelmente por isso Deus falou assim, com o Abraão, que foi onde ele começou a história, através de você eu vou abençoar as outras famílias da terra. Então com você eu vou fazer um tratado especial. Mas não que Deus... Tipo assim, em todo esse tempo, né, de Abraão e os outros povos, que Deus não queria nem saber de ninguém. E eu digo isso pelo quê? Melquisedeque, o Abraão deu dízimo para ele. O Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Né? Ele trouxe pão e vinho. Ou seja, Deus estava tendo uma história com Moisés, com Abraão, mas Deus estava trabalhando aqui com
o Melquisedeque. Tá? Deus não era assim, ó, Iavé está só com Abraão, o resto está tudo indo para o inferno. Não é bem assim. Deus está tratando, mas o plano de Deus, que vai ser espalhado para toda a humanidade, está sendo trabalhado com Abraão. E Deus está trabalhando com ele para o plano dele. Não quer dizer que Deus não esteja trabalhando com outros até para juntar com esse plano. Né? A mesma coisa, quando a gente vê a história de Balaão. O Balaão não falou, eu preciso ver o que Iavé vai me dizer. Quando ele fala, ele cita Iavé, ele não fala Deus, ele não fala Elohim, qualquer Deus, ele fala Iavé. E ele fala, eu não posso falar nada que Iavé não mande eu falar. E Iavé vai lá e fala para ele, você só vai falar o que eu mandar. Se ele se desviou do caminho depois, como ele se desviou e se perverteu, né, para ganhar dinheiro e tentar destruir Israel, é outra história. Mas ele conhecia, vamos supor, Iavé, e sabia o que era certo. E se ele se desviou, é outro assunto. Então, em paralelo a essa história, Deus tem a história principal, mas não que ele não estou nem aí com esses povos. Então, nesse sentido, com o povo que está em Canaã, Deus está ali, olha, eu já não dá mais. Aquele pessoal que está em Canaã, eu já estou por aqui com eles. Eu já tentei de tudo e não dá mais. Agora, eu estou usando vocês para executar juízo sobre aqueles povos. Você vai exterminar eles. Então, é isso que está acontecendo. Deus está tratando com esses povos. Continuando esse exercício, essa teoria sua, né? Deus é amor. Deus ama todos. Sim. Né? Mas pelo que estou vendo aí, chegou num ponto que aquelas outras nações não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Vocês são diz a piedade daquelas nações. Isso, legal. Não tinha jeito. Israel também não era aquelas coisas. Né? Não. E Deus escolheu talvez, né, para executar juízo sobre as outras nações. Nunca tem essa felicidade. Talvez tivesse um paralelo com alguém. Deus também agindo, trabalhando com outros povos. Então, esse é o caminho que Deus está traçando para abençoar todos os povos. Mas não quer dizer que enquanto Ele está nesse plano e trabalhando com essa nação, que Ele não quer nem saber do resto. Então, eu acho que é essa visão, não que existe outro meio de salvação. Aí a gente vai querer falar de outro meio de salvação, Novo Testamento, a gente está falando, no Antigo Testamento, né? Você vê até antes de Moisés, antes da instituição da lei, da forma como era a lei, você não tinha uma instituição religiosa oficial. Então você vê o rei de Salém, ele era sacerdote de Deus. Você vê um outro lá, um vidente, o Balaão, ele consultava Iavé, e Iavé falou para ele, não foi um outro Deus. Então você vê todas essas coisas. E você vê outros paralelos. Você lembra quando Abraão foi para o Egito, e ele contou a mentirinha lá de que a Sara era irmã dele? O que aconteceu? Veio uma praga sobre o Egito, e o que Deus fala para o faraó? Você tomou uma mulher que você não devia ter tomado. Mas, então quer dizer que o faraó conhecia Deus? Inclusive, ele percebeu que ele estava quebrando uma coisa, e ele estava sendo castigado por Deus por uma coisa errada. Então qual era a relação de faraó com Deus? Não era com o Deus Ra. Você acha que o Deus Ra ia julgar ele por causa disso, né? Essa é a questão. Então, você imaginar que aquele povo que saiu do Jardim do Éden, depois através de Noé, depois o pessoal ali na Torre de Babel que se espalhou, tinha um conhecimento de Deus. Eles foram se distanciando, mas esse conhecimento de Deus deve ter durado por tempos para eles terem consciência disso, né? E Deus trabalhar também com eles e talvez trazer eles para o caminho certo. Então vamos perceber tudo isso que está acontecendo com os outros povos e voltando então para a nossa história. Voltando para a nossa história, Deus está ali julgando, na entrada de Canaã é esse julgamento, porque Deus falou assim, já não dá para eles, ou seja, talvez eu já tenha dado tantas chances para esses povos, trabalhado tanto, e eles não correspondem, não tem mais jeito, eu vou exterminar esse povo. Deus tinha um relacionamento com o faraó e outras pessoas, né? Também com Satanás, né? Sim. Ele tem um relacionamento com Satanás com Deus. Não, sim. Talvez esses povos conseguissem falar com Deus, mas pela impiedade. Não, sim. Como
Tipo, uma relação, tipo, no começo talvez buscando esse Deus, o Deus, só que você vê que com o tempo a religiosidade foi mudando no sentido de ter imagens e outros deuses e adorar as estrelas, adorar, inclusive Deus vai falar, ó, quando você entrar nessa terra, não vai fazer igual esses povos, não vai olhar para as estrelas e achar que você deve adorar elas, não vai fazer isso, não vai adorar os deuses desses povos. Então, claro que esses povos, né, já tinham se pervertido com relação à sua religiosidade, e é por isso que eles estão sendo condenados. Deus já tinha trabalhado essa condenação no Egito, por causa disso, né? Mostrar o meu poder no Egito, e agora com esses povos. Só que a questão, o Egito sobreviveu. A questão específica de Canaã é que Deus falou assim, você vai exterminar totalmente esses povos, porque é juízo que eu estou executando. Né? A gente vai ver mais isso. Mais lembrança, capítulo 10, né? Mais lembrança sobre a jornada de Deus com o povo. Aí Moisés vai lembrar, depois das segundas tábuas da lei, da morte de Arão, a vocação dos levitas, mais exortação à obediência, tá? Sempre falando sobre obedecer. Por quê? Gente, Moisés, né? Moisés está ali nas campinas de Moabe, ele está perto de morrer, ele está preparando o povo para atravessar a terra, ele está falando, gente, vocês têm que obedecer. É tipo, vocês já provaram por A mais B que vocês são rebeldes, vocês não obedecem. Antes de eu morrer, eu preciso que eles entendam, vocês precisam obedecer. E ele fala por A mais B. Se vocês quiserem sobreviver na terra, se vocês quiserem andar com Deus, vocês têm que obedecer à lei. Então, vai sempre falando, a palavra que é obediência realmente. Capítulo 11 continua chamado à obediência, o povo é exortado a lembrar os poderosos feitos do Senhor. Lembra que ele fez isso, lembra que ele fez aquilo, então obedeça. Versículos 8 a 32. A obediência a Yahvé é a condição para se viver bem na terra. É Ele que dá a chuva, o fruto da terra, etc. Só a obediência pode permitir ao povo viver na terra abençoada por Deus. Então ele vai mostrar essa relação. A terra não vai ser fértil pela sua tecnologia agrícola. A terra não vai ser fértil porque ela é boa por si só. Ela só vai ser fértil se você obedecer a Yahvé. A condição para a terra ser boa é você ser obediente a Yahvé. Se você for desobediente, a terra não vai ser boa. E aí vai chegar ao ponto de você ser expulso dela. Mas a terra não vai produzir os frutos se você for desobediente. Aí, capítulo 12, sobre o lugar de culto. Após entrar na terra, Deus escolherá um lugar para habitar. Somente ali deverá se prestar culto solene. A gente vai chegar mais para frente sobre uma discussão, depois falando da estrutura do livro. Dizem que a partir do capítulos 12 ao 26 é o código deuteronômico, que seria um código de leis específicas para a vida ali na terra prometida, não diferente das outras, mas esse bloco, alguns vão dizer, foi organizado, foi montado para a vida dentro da terra de Canaã. Aí os críticos vão dizer que esse bloco todo foi feito depois de já estar dentro da terra e tudo mais, para tentar defender o templo de Jerusalém. Aí é outra discussão, a gente vai chegar lá. Mas você vai ver depois, e eu vou até mostrar um gráfico depois, quantas vezes vai se falar do lugar específico de adoração. Começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 26, tá? Mas ele fala, quando vocês entrarem na terra, Deus vai escolher um lugar para colocar o nome dele ali. Esse lugar é onde todo mundo deve vir. Então, especificando que vai ter um lugar específico para adoração. Porque é até interessante, que depois a gente vai ver, e você vai ver no livro dos Juízes, no livro de Samuel, que não existe um lugar central para se fazer adoração. Apesar de existir a Arca da Aliança está lá, não se há notícias da tenda, a tenda estava montada, está a Arca da Aliança ali. Só que o pessoal não está centralizando o culto ali. Você vai ver Samuel oferecendo sacrifício em outros lugares. Então, você vai ver que a coisa não está bem organizada ainda. Até porque depois de entrar na terra, o pessoal deu uma relaxada. Né? Já não eram tão bons assim, mas entrou na terra, relaxou. E o livro de Juízes vai falar explicitamente isso. Vai ter textos explícitos sobre essa situação. Né? Capítulo 13, advertência sobre falsos profetas e contra os idólatras. Capítulo 14, contra os costumes de mutilação. Ele vai falar de mutilar isso, aquilo, né? Que a gente entende. São versículos pequenos, podem ver aí, versículos 1 e 2. Tá?
Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto, porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu povo próprio. Essa é a peculiaridade de Israel, tá? E aí o que acontece? Essa ideia de dar golpes e a testa fazer calva, poderia ser algum costume de outros povos e relacionados até à parte ritual de algum corte de cabelo relacionado a sacerdócio de algum deus. Esse de dar golpes, né? Talvez, às vezes, fazer algum tipo de mutilação. Você vê gente que corta os dentes, né? Faz os dentes fininhos, tem gente que faz modificação na face, tudo, que poderia haver relação com algum ritual. Então o texto não explica, não há como a gente saber especificamente do que se trata, mas esse dar golpes seria a ideia realmente de fazer algum tipo de mutilação, né? Você vê aqui de novo falando sobre leis, né, de animais limpos e imundos e sobre os dízimos. Então agora está sendo organizado, leis que já foram faladas lá, estão sendo repetidas e organizadas falando sobre o culto, né? Capítulo 15, versículos 1 a 6, o 7º ano, o ano de remissão, sobre o cuidado com os pobres, sobre os servos, sobre os primogênitos do gado. Aqui vão falando algumas coisas, uma série de leis que já foram faladas e estão sendo organizadas aqui. Capítulo 16, as 3 festas que já foram instituídas, sobre os deveres dos juízes. Então, aqui está sendo repetida a lei, não é uma lei nova, ela está sendo repetida e organizada. Tá? Capítulo 17, julgamento sobre os idólatras, como, né, ele fala, vai matar os idólatras. Julgamento sobre questões difíceis. Quando for uma questão difícil, o juiz vai ter que levar para o sacerdote para julgar junto com o juiz. E aí, quando o juiz e o sacerdote tomarem uma decisão, está decidido, está fechado, né? Versículos 14 a 20, como eleger um rei e quais os seus limites. De novo, é um bloco de textos que vai falar assim, está vendo? Esse texto de Deuteronômio, esse bloco foi criado depois, porque não existia nem a ideia de se criar reis, porque já está se instituindo uma legislação de como deve ser escolhido o rei e quais são os limites dele. Ora, mas Deus pode ter sim dito, né, colocado, falar para o povo, quando vocês entrarem, inclusive é interessante, assim, quando vocês quiserem ter um rei como os outros povos, e se você for ver 1 de Samuel 8, esse é o argumento do pessoal que pede um povo para Samuel, pede um rei para Samuel. Samuel, queremos um rei como os outros povos têm reis. Né? Só que você vai ver que Deus vai lá, vai falar para Samuel, Samuel fica chateado, Deus fala assim, Samuel, não fica chateado, eles estão, né, não fica magoadinho não, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. É por aí, né? É bem assim, o povo de Israel, porque ele falou assim, pô, a gente quer ser uma nação, a gente quer ser um povo, e povo tem um rei, tem um exército, nós não temos exército, porque até lá o povo de Israel, a hora que tinha uma guerra, chama o Zé o pedreiro, chama o João o carpinteiro, chama todo mundo, junta aí, tira a foice, pega a espada e vamos lá. Não tinha exército, tá? Era assim que era o povo. Isso vai ficar explícito também em Juízes e quando entrar em Samuel vai ficar claro também, tá? Repetição de novo, direito dos sacerdotes e levitas, entre o povo falando, ó, quando um levita estiver viajando e chegar, você vai ter que sustentar ele, porque ele não tem herança. Ele não tem terra, então ele vai especificando. Então as leis são mais explicadas, às vezes um pouco ampliadas ou identificadas alguns pontos. Capítulo 18 é muito importante porque o profeta. Pode abrir lá que a gente vai ver esse texto. Antes tem advertência contra adivinhos e feiticeiros, contra os que consultam os mortos, que é um texto clássico que a gente usa para falar sobre espiritismo, né? Não haja entre vós quem consulte os mortos. Alguém lê o versículo 11, por favor. Isso, não haja no meio de vocês quem faça isso. Agora, o profeta, esse é um texto muito importante. Alguém leia, por favor, versículos 15 a 19. Deixa eu até ver se... Deixa eu ver aqui. Sim. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reuniu o povo, não ouvireis a minha voz, tal. Aí
aí o Moisés está falando, vocês pediram para que eu fosse falar com Deus. Né? Versículo 18, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Tá? Quem o povo de Israel, a princípio, pensou que fosse o profeta na época de Jesus? João Batista. Quando eles chegam para João Batista, pergunta se ele é 3 figuras. Né? É você o Cristo? É você o Elias que havia de vir? Ou é você o profeta? O profeta é esse daqui, Deuteronômio 18:18. Eles estavam esperando por causa desse texto, dizendo, Deus tinha dito que ia levantar um outro Moisés, um semelhante a mim. Então o povo de Israel tinha expectativa, e eles não tinham noção de que na verdade as figuras do o profeta e o Messias eram a mesma pessoa. Por isso que eles perguntavam, você é o profeta, você é o Messias ou você é o Elias? Então eles tinham esperando essas 3 pessoas. E o João, ele era o Elias, mas não o reencarnado, né? Por isso que ele não se reconhecia como Elias, ele não sou Elias, eu sou João Batista, né? E ele está falando assim, eu não sou o Elias, eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, eu sou esse daí. Mas ele não sabia que ele era o Elias, é Jesus que vai falar, Elias já veio. E Jesus vai falar nesse sentido. E aí o profeta e o Messias, que era o Cristo, e eles não reconheceram. Tá? Então esse texto de Deuteronômio 18:18 é importante nesse sentido, é uma profecia clara. Os muçulmanos vão falar que o profeta, é claro, é Muhammad, é Maomé. Por quê? E é o argumento deles, né? Ele vai suscitar um profeta no meio de seus irmãos. Quem é o irmão de Israel? É o Ismael, né? Que era o irmão do Isaac, né? Mas o irmão do povo de Israel é o Ismael. Então, ele vai suscitar um profeta no meio dos seus irmãos. Não de vocês, mas do irmão de vocês. É assim que eles interpretam. Então, vão querer dizer que o profeta vai surgir deles. E esse profeta é Maomé. Mas você fala para ele que o profeta não pode mentir. Eles consideram Jesus profeta, e Jesus falou, eu sou o caminho. Então. Mas aí é que foi deturpado o texto, entendeu? Então, capítulo 19, cidades de refúgio, julgamento de homicidas e sobre as testemunhas. Ali vai ser estabelecida, não pode ser feito nenhum julgamento com apenas uma testemunha, tem que ser no mínimo 2 testemunhas. Tá? Então isso é estabelecido ali. Capítulo 20, sobre os procedimentos de guerra. Vai lá para o capítulo 20, que é o que eu falei para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, versículos 16, 17 e 18. Capítulo 20. Olha só. 16, 17 e 18. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-á totalmente, os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Olha só, o que está dizendo aqui? Versículo, né, que eu falei aqui. Assim vocês vão fazer a todas as cidades que estiverem muito longe de vocês, que não forem cidades desses povos. Porém, das cidades dessas nações, vocês não vão fazer do jeito que eu acabei de falar, vocês vão destruir totalmente. Porque se você começar a ler o capítulo 20, Deus vai falar de como deve proceder na guerra e vai falar o seguinte, vocês vão matar, vocês vão guerrear e vai matar os homens de guerra, mas as mulheres, as crianças, os animais, vocês vão preservar tudo. É assim que vocês vão fazer, como está dizendo no versículo 15, as cidades que estão longe de vocês. Mas para esses povos que estão em Canaã, não. Vocês não vão preservar as mulheres, as crianças, ninguém. Vocês vão matar tudo, nem os animais. Acaba com tudo, extermina tudo. Porque é juízo, tá? Então, essa é a diferença aqui da guerra. Deus está falando, os procedimentos de guerra. Quando vocês estiverem numa guerra, vocês vão fazer desse jeito. Agora, com o povo de Canaã, essa turma aí é diferente.
Vocês vão exterminar totalmente. Não se aplica, essa regra sobre guerra não se aplica ao que vocês vão fazer em Canaã, porque isso aqui é juízo que eu estou exercendo sobre eles. Então, é isso que é explicado nesses versículos, tá bom? Vamos adiante. 21. Aí alguns mais leis, várias leis civis e detalhes, tá? 21, quando há uma morte sem que haja o conhecimento de um homicida, aí vai ver qual a cidade mais perto, aí o povo vai fazer o sacrifício de um animal falando, nós somos inocentes, então uma série de regras. Sobre mulheres prisioneiras, você pode tomar ela e casar com ela e tudo. Sobre preferir um filho ao primogênito, porque o meu filho é primogênito, mas ele é o filho da esposa que eu menos gosto. E eu queria que o primogênito fosse o filho dessa daqui que eu gosto. Não, está errado. Primogênito você não pode preferir. Então, você vê várias leis civis estão sendo colocadas sobre filhos desobedientes, né? Se essa lei fosse colocada hoje, a gente estava acabado, né? Se o filho é desobediente, o pai chegou e falou assim, não tem jeito, não obedece, a gente não tem jeito, leva para os juízes, se o menino não obedecer, mata a criança, né? Agora você pensa o seguinte, se essa lei existisse, se ela fosse praticada, você é o pai, você acha que você não ia tratar ou educar muito bem o seu filho para correr o risco de matar ele, dele ser morto? Não, né? Você ia se preocupar muito bem em que seu filho fosse bem obediente para não correr esse risco de chegar nessa situação, né? Maldito ou pendurado em um madeiro. Lá em Gálatas vai falar, né, 3:10, que Jesus foi maldito porque foi pendurado no madeiro. Se alguém for pendurado no madeiro, que não explica aqui o texto, talvez fosse uma forma de tortura, uma forma de vingança, ou quando era alguma aberração que alguém tinha feito, aí as pessoas se vingavam em matar de uma forma que pendurava no madeiro, então era uma pessoa maldita. E aí ficou esse texto que lá, Gálatas, Paulo vai ligar que Jesus foi pendurado no madeiro e levou toda a nossa maldição, porque maldito que foi pendurado no madeiro. Capítulo 22, de novo, várias leis civis sobre extravio de bens, roupas, edificação de parapeito. Quando você fazer a casa, faz um parapeito, porque vai que alguém sobe na sua casa e cai acidentalmente, vão culpar você, vão te matar, então faz um parapeito. Então você vê que várias leis extremamente práticas, né? Sobre casamento, virgindade, abuso sexual, adultério, o que vai fazer. Se tiver no campo e a moça gritar e o cara abusar, a culpa é só do cara e mata ele. Agora, se tiver na cidade, o cara abusar da moça e viu que a moça não gritou, tipo, entrou no abuso, mata os dois. Então tem uma série de leis aí sobre adultério, sobre o que deve ser feito, né? Capítulo 23, algumas pessoas que nunca poderão entrar na Assembleia de Israel. E aí também outras peculiaridades, né? Alguns questionam, aqui aqueles a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor, nenhum bastardo entrará. Aí faz uma lista aqui de pessoas que nunca vão entrar na Assembleia. Eu falei assim, mas o cara tem um defeito físico aqui, de novo. A ideia é que talvez, primeiro, cortado o membro viril poderia ser um eunuco que normalmente as pessoas eram para serem sacerdotes em templos pagãos. Então a ideia aqui, ou talvez alguma coisa de ser trilhados os testículos, talvez alguma mutilação que deveria ter relação com algum ritual, ou algum voto, alguma coisa de outros povos. E Deus está falando assim, essas pessoas que participavam desses cultos, ou que foram consagrados a esses cultos, não devem participar da Assembleia Solene do povo. Então, essas ideias que são passadas, e vem falando de alguns que não devem participar da Assembleia. Tá? Vejam aí o versículo 13, alguém leia para mim, por favor, que é um texto que eu já tinha falado outras vezes. Capítulo 23, versículo 13. Dentre as tuas armas terás um corrente, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te cobrirás o que defecaste. Isso. Veja que Deus tem que ensinar o povo até fazer o buraquinho para fazer caquinha e cobrir a caquinha, tá? E ele está falando do acampamento, por quê? Porque o povo era muito palmeirense, né? Muito porco. Então, o povo lá fazia de qualquer jeito, em qualquer lugar, daí o outro ia lá, pisava, e
E é engraçado, é interessante, não é engraçado, né? Que Deus fala assim, vocês vão manter santo o acampamento. Ou seja, a questão higiênica, ela é muito prática para a questão religiosa. Deus liga a religiosidade com a vida social e prática, falando que vocês vão manter santo, porque é a questão de saúde, vocês têm que ter saúde para que vocês possam viver bem, para que vocês andem em santidade e tudo mais. Então é interessante ver essa relação de que, e isso pelo seguinte, nós temos dificuldade às vezes de fazer essa ligação, até dizem, né, que essa é a nossa herança grega disso, de separar alma e espírito, e até a gente tem uma questão no Antigo Testamento de falar como funciona a salvação. O pessoal vai para o inferno no Antigo Testamento, como é que ia para o inferno e tudo. Já falei aqui sobre cosmovisão do Antigo Testamento um bom tempo atrás, mas o que acontece? Naquela época, a visão, pelo menos judaica, que a gente tem do Antigo Testamento, você não faz essa separação, a minha alma é uma coisa, o meu corpo é outra. O que importa é a salvação da minha alma. Não existia. Isso é uma ideia grega que a gente tem no Novo Testamento, sobre a salvação da alma. E até esse é o problema que a gente tem, às vezes, na nossa teologia, porque eu falo assim, importa que você vai salvar a sua alma, o importa que você vai para o céu. Esquecendo de que a salvação começa aqui. E ela inclui o corpo, alma e espírito. Então, em todas as áreas, né, a minha relação com Deus, a minha salvação, e a gente tem essa tendência de falar assim, a gente fala que não, mas a gente fala, o corpo é mau e o espírito é bom. E a gente acaba comprando isso, às vezes, na nossa religiosidade. Isso não existe, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, seja a terminologia que você usar, é uma coisa só, você é tudo isso. E tudo isso tem que andar em santidade. A única aproximação dessa ideia que a gente tem no Novo Testamento, ou mais clara, é Paulo falando sobre quem comete adultério peca contra o seu próprio corpo. Ele já está fazendo uma separação do corpo, mas ele está falando da importância do corpo no meio disso. Né? Eu estou poluindo o meu corpo, estou poluindo a minha vida com Deus. Então, essa ligação a gente precisa aprender a fazer mais e não a ligar, até a gente tenta aplicar isso, né? Mas quando a pessoa morria, para onde ela ia? Porque agora acabou o corpo, eu quero saber da alma, que é o que interessa. Então, essa preocupação nossa, dessa nossa mentalidade, não existia no Antigo Testamento. A pessoa ela não era salva quando ela morrer ou não. É a vida dela, o viver dela hoje, ali na terra, que estava determinando se ela já era salva ou não. Abraão andava com Deus, ele era um homem salvo, não importa quando ele morreu ou não. Era um homem pagão que não está andando com Deus, ele já está condenado ou andando, né, longe de Deus. A morte é só o portal de que ele vai continuar essa caminhada. Então, mas tudo isso continua nesse caminho, tá? Capítulo 24 sobre o divórcio, algo pequeno, e vários preceitos sociais, são textos pequenininhos sobre vários detalhes sociais. Capítulo 25, mais preceitos sociais, açoites, o levirato, ou seja, gerar descendência a um irmão falecido. Lembra da questão dos saduceus com Jesus? Olha, um cara lá, ele casou e ele não teve filho e morreu, aí o irmão teve que casar para gerar descendência para o falecido, aí ele também morreu e tal. Isso é o levirato. Então, essa lei de se o seu irmão morreu e não gerou descendência, você tem que ter relações com a sua cunhada para gerar um filho para a sua cunhada para continuar a descendência do seu irmão. Essa lei é tão esquisita para nós, né? Assim como as nossas leis é esquisita para eles, está aqui então, essa lei se chama levirato, está descrito aqui, tá? Justiça em pesos e medidas, falando sobre serem justos, e aí uma breve nota sobre Amaleque deve ser destruído, porque eles tentaram destruir vocês no caminho e foram maus. Capítulo 26, o ritual de entrega das primícias da terra. Existia um ritual realmente, quando você tiver primícias da terra, as colheitas, vocês vão chegar para o sacerdote, vai trazer e você vai fazer uma confissão de fé. Ele vai ter um texto lá que o pessoal crê que a pessoa devia confessar, olha, porque o Senhor foi justo, me abençoou e tudo, estou aqui trazendo, porque Ele nos tirou do Egito e tal. Então você vai dizer isso, tá? Os dízimos e mais exortação à obediência. Aqui eu já coloquei que é o terceiro discurso de Moisés, mas depois a gente vai chegar. Ó, gente, já está acabando, tá?
E aí na próxima aula a gente vem aqui a partir do capítulo 27, a gente vai terminar aqui as disposições, porque tem poucos detalhes aqui, não tem muita coisa a ser explicada, mas tem muita coisa importante para ser falado. Então na próxima aula nós vamos terminar a partir do capítulo 27 esse panorama, essa visão, porque só vai até o capítulo 34, né, o livro, perdão, 32, né, 34, que esse pacote aqui, Cântico de Moisés, Bênção de Moisés, Morte de Moisés, aí, todo esse pacote aí. A gente termina o livro com a morte de Moisés, aí a gente ainda vai falar de Deuteronômio, que eu vou falar da estrutura ou como os teólogos, os estudiosos tentam entender como é organizado o livro, entender alguns detalhes dele, tá? Então nós vamos falar um pouco disso. Aí nós terminamos esse bloco, terminamos o Pentateuco, uma parte importantíssima. Na verdade, esse daqui é o eixo central de todo o Antigo Testamento, esses 5 primeiros livros. E, na verdade, os profetas, até por exemplo, os profetas, eles não, não peguem literalmente o que eu vou falar agora, tá? Mas, em suma, os profetas bíblicos, eles não falam nada do futuro. Eles falam de coisas futuras, tá? Mas a princípio, o ponto principal não é falar nada das coisas futuras que vão acontecer. O que eles falam é simplesmente lembrar o que o Pentateuco já disse, o que a lei já disse. E, por exemplo, Jeremias vai falar assim, vocês vão para o exílio na Babilônia. Deus vai vir aqui, vai mandar um povo chamado Babilônia e vai tomar vocês e vocês vão para lá. O Jeremias não está falando nada novo. Aqui, nas maldições e nos textos aqui que Moisés já fala aqui no final do Deuteronômio, Deus já fala, se vocês não me obedecerem, eu vou chamar um outro povo para vir aqui e arrancar vocês dessa terra, e vocês vão para outra terra, e vocês vão ficar adorando os deuses daquela outra terra. Então, a lei já falava. O Jeremias, Deus levanta para lembrar, a lei já falava isso, e vocês vão, porque vocês estão quebrando o que a lei já dizia. Vocês estão adorando outros deuses, vocês estão fazendo isso. Então, o profeta, a primeira função do profeta é lembrar o povo da aliança que eles tinham com Deus, lembrar dos critérios da aliança, das implicações da aliança, mostrar que o povo não estava cumprindo o que estava estipulado na aliança e, por isso, eles iam receber as punições que já estavam na aliança. E aí, é isso que acontece. Os profetas, basicamente, só vão falar disso. Então, essa é a base do que os profetas vão falar. É a lei estipulada por Deus. E principalmente Deuteronômio, que é esse cerne, que é uma organização de tudo que significa a lei e a obediência. Tá certo? Então, nós veremos isso semana que vem. No próximo domingo a gente vai falar sobre essas questões, sobre essa organização do livro e tocar em alguns pontos nesse sentido. Tá certo? Alguma pergunta, algum comentário? Felipe? No 22, fala sobre roupa. Uhum. Talvez conversando com o pessoal da congregação, foi esse texto, esse versículo que ele deu, falando que a mulher tinha que usar saia. Ele falava que a mulher usar a roupa de homem e o homem peculiar de mulher, porque qualquer que se faz as coisas abomináveis. Não sei se eles têm como regra isso, mas aquela pessoa falou para mim, é esse versículo que fala que a mulher tem que usar vestido porque calça a roupa de homem. Então, mas... mas é outra coisa. Eles usariam as roupas dos homens daquela época. Então, aí tem uma questão pelo seguinte, qual é o ponto desse versículo? Que aí que está o problema, o pessoal quer pegar a lei, a lei fala isso, não quero nem saber, e a gente não pensa a lei. A lei ela quer diferenciar, deixar claro quem é homem e quem é mulher, que esse é o grande problema. Né? Então a mulher não usará roupa de homem nem homem, porque qualquer que faz essas coisas é abominação ao Senhor. Mas que roupa é de homem hoje e qual roupa é de mulher? É claro, é preciso ter os limites. Até mesmo calça. Tem calça de mulher, tem calça de homem, não tem? Né? Você pode ter a roupa calça, mas dependendo da cor, do jeito, do modelo, da modelação, é feminino, é masculino. E realmente você não vai fazer isso, porque você não quer trazer confusão. Esse é que é o negócio. A grande questão é trazer confusão para o meio do povo, ou essa transformação. Né?
Agora, falar aqui, por exemplo, saia é roupa de mulher, isso é uma visão talvez de 100 anos atrás. Né? E ele está trazendo a cultura de 100, 50, 60 anos atrás, dizendo que esse é o roupa de mulher, a saia é roupa de mulher. Mas qual que é roupa de homem? É calça? É calça nos últimos séculos. Na época de Jesus não era calça. Então qual que é? Se quer levar literalmente, leve literalmente as últimas circunstâncias. Vai fazer companheiro por aqui e enterrar. Exatamente. Se você for pegar a lei, pegue ela inteira. Né? Então assim, pegue os princípios. Sim, aqui está falando de confusão. E realmente, a gente não deve usar, homens não devem usar roupa de mulher. E mulher não deve usar roupa de homem, não mudou. A grande questão é você estipular, roupa de mulher é saia, roupa de homem é calça. Aí a coisa aí você já está trazendo uma coisa cultural misturando com uma lei. Né? Então aí fica complicado. Isso